Então eu quero falar um pouco sobre essa questão do livro de Gênesis, retratando o dilúvio. O dilúvio, se a gente olhar para o dilúvio, ele também foi uma pandemia que matou muita gente, né? Matou mais do que o coronavírus hoje. O dilúvio, quando ele veio, só que ninguém acreditava que aquilo podia acontecer. Estava todo mundo vivendo, dançando, pulando, brincando, indo para lá, indo para cá, vivendo sua vida da maneira que achava melhor. E quando veio o dilúvio, só Noé, que entrou dentro da arca, conseguiu se salvar, ele e a sua família, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa. E isso é interessante a gente pensar nisso. 8 pessoas. E eu gostaria de falar sobre essa questão nessa noite, o desafio de Noé e o nosso desafio hoje, diante dessa pandemia, diante desse isolamento social, dessas questões todas que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que Noé, ele enfrentou a crise do dilúvio. Nós estamos enfrentando a crise do coronavírus. E o coronavírus está matando todo mundo, matando muita gente morreu, né? Todo mundo no sentido de exagero, mas está matando muita gente. Quantos milhões de pessoas já morreram com a questão da pandemia desse vírus? E interessante que Noé também, quando a crise começa, e a questão do dilúvio, o Senhor fala assim para Noé, lá no capítulo de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 9, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Então esse era o diferencial de Noé. Esse tem que ser o diferencial da igreja. Esse tem que ser o diferencial nosso, no meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa enfermidade que tem vindo. Quando nós começamos esse ano, a gente não sabia que ia passar pelo que nós estamos passando. Mas Deus sempre, Ele fala com a gente, só que a gente às vezes não entende o que Deus está falando. Deus falou para Noé. Noé nunca tinha visto o dilúvio, ninguém nunca tinha visto chover. Chover naquela época era uma coisa assim inusitada. Como que vai chover? Ninguém tinha visto chuva, mas Deus falou para Noé. Deus disse para Noé: vai chover, vou mandar um dilúvio, vai chover muito, e por isso faz a arca. Segundo os historiadores, Noé levou mais ou menos de 50 a 60 anos para fazer a arca. Desde quando Noé, ele começa, com o que a Bíblia começa a falar de Noé, tem 9 livros na Bíblia que falam sobre Noé. 9 livros. 4 no Novo Testamento, o restante é no Antigo Testamento. Então nós vamos ver que nós temos aí Noé como uma pessoa de exemplo para a gente no meio da crise. No meio de uma crise onde muitas pessoas vão morrer. Lá no Noé, a maioria morreu. Todo mundo, aquele povo da terra foi morto. E a gente vê assim que a terra, depois que o dilúvio passa, a terra começa a ser restaurada, ela foi restaurada. Nós estamos vendo hoje muita gente aí falando, os ambientalistas, que
Com essa pandemia, a terra está descansando, o mar voltou a ser melhor, as matas, coisas, o ar, a poluição, acabou, sumiu. Por quê? O povo teve que se dar uma ré, o povo teve que mudar para entender o que Deus estava fazendo nesse momento. Nós precisamos entender. Então, 3 fatores importantes que eu quero colocar nessa noite para nós, para a gente pensar, é que antes do dilúvio, Noé já andava com Deus. Entende? Antes do coronavírus vir, a pandemia, o isolamento, nós já andávamos com Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Noé já andava com Deus antes de chegar o coronavírus. Tem gente, antes de chegar o dilúvio, Noé já andava com Deus. Tem gente hoje que está começando a andar com Deus porque o coronavírus veio, a pandemia veio. Noé não, o dilúvio ia vir, mas Noé já andava com Deus. Amém? Deus disse que Noé era íntegro, era justo, e ele já andava com Deus. A grande diferença nossa hoje, não estou dizendo porque eu andava com Deus eu não vou morrer. Não, posso morrer, qualquer um de nós pode morrer. Mas o diferencial era aqui que Noé já andava com Deus. Nós precisamos saber quem é Deus, não na hora da crise, não na hora que o dilúvio chega, não na hora que a pandemia chega. Nós temos que saber quem é Deus já agora. Antes de qualquer coisa chegar, eu tenho que saber quem é esse Deus, porque na hora das circunstâncias difíceis, eu não vou ter muita dificuldade com esse negócio, não. Eu vou saber que Deus vai cuidar de mim. Eu vou saber que Deus vai cuidar, vai velar pela minha vida. Então, outro fato que eu quero colocar também, antes de a gente prosseguir, é que a Bíblia também fala que Deus prometeu guardar Noé e sua família. Esse é o diferencial. Deus falou para Noé e Deus falou: eu vou guardar você, eu vou guardar sua família. Olha só o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 6, eu quero ler o verso 17, diz assim: eis que vou trazer águas sobre a terra e o dilúvio, para destruir debaixo da terra toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você, eu estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, com sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, ficar na arca era a salvação de Noé. Nós precisamos saber qual é a direção que Deus está dando para nós nessa época. Entende? O que Deus fala com você? Você está buscando a Deus? Você andou com Deus? Deus está falando com você como é que você deve viver nesse momento? É isso que vai fazer diferença. O que fez diferença para Noé não foi o dilúvio que estava vindo. Você já pensou a cena? Noé dentro da arca, uma opção de gente batendo naquela arca, jogando pedra, fazendo som. Abre a porta, a gente quer entrar, nós vamos morrer. E ele não podia fazer nada. É a mesma coisa de hoje. A pessoa ficou doente, o que a gente pode fazer? A não ser levar para o hospital um respirador. A gente pode fazer a nossa parte hoje de quê? Usar máscara, fazer tudo isso. Mas se não tiver a bênção de Deus, isso não vai valer nada, você está entendendo? A gente precisa fazer. Mas quem dá a bênção para coisa ruim não chegar na nossa vida é o próprio Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que com Noé também, Deus tinha um propósito com aquilo tudo. Deus estava o quê? Chateado com aquela situação toda que estava acontecendo, que o homem estava fazendo. Outra coisa que a gente precisa entender aqui, que é o terceiro fator que eu quero colocar, todos tiveram a oportunidade de entrar na arca.
Todos, não foi só Noé. Deus falou, eu vou destruir a terra, mas sabe quanto tempo Noé ficou pregando? Segundo, quando a gente vai fazer as contas matemáticas, a Bíblia não diz corretamente, Noé ficou 120 anos, 100 anos pregando. Mas quando a gente faz a cronologia de quando ele nasceu, de quantos anos ele viveu, teve os filhos, de quando Deus deu a ordem para ele, Noé já pregava. É tanto que o apóstolo Pedro chama ele de pregador. E eu quero ler esses dois textos que eu acho interessantes. 2 Pedro, vamos ver 1 Pedro 3,20. A palavra de Deus diz assim: os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pelas águas. Em 2 Pedro 2,5 diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça. Noé pregou. Aquele povo, se ouvisse a mensagem de Noé, ia se arrepender e poderia entrar dentro da arca. A arca era grande, a arca era enorme. A arca, ela tinha mais ou menos, quando a gente vai ler, e eu quero ler aqui, interessante, Gênesis, a medida da arca, só para você ter uma noção. Gênesis capítulo 6, verso de número 14, diz assim: porém você fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revestida de pinche, por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento. Então o comprimento era 135 metros, enorme. A largura, diz a Bíblia, que era, quando a gente converte para a medida de hoje, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. É muito, dava para muita gente se quisesse entrar. E tinha 3 compartimentos, né? Era um sobrado, era um triplex, né? Grande, para que as pessoas pudessem entrar dentro da arca, né? Não era o do Lula, mas era o triplex, né? Estava ali aquela arca grande, quem quisesse entrar podia entrar. Era só se arrepender. Mas ninguém quis. E hoje, com tudo isso que está acontecendo, tem gente que não se volta para Deus. A pessoa está lá morrendo, está lá, você vai perguntar se quer Jesus, ela não quer. Entende? Tem gente assim ainda hoje. Gente que está aí, nem está aí com o que está acontecendo, parece que está em outra órbita, parece que está em outro lugar, que coronavírus, que pandemia, que isolamento, né? Então as pessoas não estão nem aí, bar cheio, gente sem máscara, gente fazendo e pintando, bordando, é a mesma coisa. O dilúvio está aí, está chegando, vocês vão morrer todo mundo, mas estão aí, entende? É a mesma coisa. Mas todos têm a oportunidade, uma grande oportunidade hoje, de se voltar para Deus. Uma grande oportunidade que Deus está dando na terra para a gente se voltar para Ele. Para saber que Ele é Deus. E que só Ele pode salvar e que só Ele pode livrar. Amém? Então, o comportamento de Noé, a primeira coisa, é que ele sabia na hora da crise quem era Deus. Antes da crise ele já andava com Deus. Na hora da crise ele sabia, Deus está com a gente dentro dessa arca. E, irmãos, quando Noé começou a fazer a arca, veja bem, ele não tinha entendimento. Já pensou fazer uma arca, um monstro daquele, ele sozinho, o povo passava ali, isso é eu que estou falando, a Bíblia não fala, ô louco,
Ô maluco, você está aí fazendo essas coisas todas, então, em tempo de crise, Deus vai mandar a gente fazer alguma coisa que se você contar para o outro vai dizer que você é louco. Mas você precisa fazer porque Deus está mandando, entende? Deus está mandando você fazer. Você dá para entender isso? Certas coisas, então, por exemplo, na hora da crise eu não vou dar o meu dízimo, na hora da crise eu não vou orar, na hora da crise eu não vou ofertar porque o negócio está feio, como é que eu vou levar as coisas para a igreja, eu não vou ajudar na cesta do amor porque o mercado agora as coisas estão muito caras. Mas se Deus mandou você fazer, você vai fazer. E os outros vão dizer, você é louco, né? Então, por exemplo, a nossa igreja, não, vamos primeiro ajudar os missionários, então, para a oferta, vamos ajudar os missionários. Se alguém for achar isso é louco desse pastor, né? Então a gente precisa fazer o que Deus manda. Amém. Estão ligados aqui comigo? Amém? Estão entendendo? Então, a história de Noé é que Noé sempre foi justo e íntegro. Então, e era íntegro no meio de quem, gente? De que ninguém era íntegro, só ele. Então Deus nos chama para a gente ser íntegro no meio dos ímpios. No meio desse povo todo que está sem Deus, nós precisamos ser um Noé. Deus pode salvar, Deus pode não, Deus salva, Deus liberta, Deus está aqui para libertar a sua vida. Amém? Então eu e você precisamos disso. Sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca? 371 dias. A gente não sabe quanto tempo esse negócio aqui vai durar. A gente só sabe de uma coisa: Deus está comigo. Amém? E aí a gente não vai temer nada. É isso que Deus quer para a nossa vida hoje. Segunda coisa que eu quero aqui, primeiro é que Noé, ele sabia da crise, ele sabia que viu o dilúvio, mas ele andava com Deus. Segunda coisa, Noé não questionou, não duvidou da ordem de Deus, por mais que parecesse uma coisa louca, uma coisa fora do normal, né? Eu me lembro que ano passado eu não tinha noção quando Deus falou no meu coração que esse ano era o ano do Apocalipse. Eu podia entender que vi uma praga lá da China, ia começar lá na China para chegar aqui no Brasil. Quando estava aquilo lá na China, ninguém imaginava que ia chegar aqui. Fala sério, irmãos. Ninguém imaginava. É tanto que no carnaval estava todo mundo lá, Sodoma e Gomorra, estava fazendo a festa, pulando, todo mundo pelado, se agarrando, fazendo isso e aquilo. E já tinha o tal do coronavírus no Brasil, entende? A pandemia já não estava começando, mas o vírus já estava circulando. E muita gente sabia, mas não falou nada. Então, nós precisamos entender que a ordem de Deus para Noé foi: faz. E eu quero ler um versículo em Hebreus que eu acho interessante. Quando o autor que escreve a carta aos Hebreus, ele fala sobre Noé. É interessante a gente entender. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, convenceu com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então é pela fé que nós vamos vencer esse momento. É pela fé, você ouvindo o que Deus fala para você fazer, o que Deus manda você fazer, como você se comporta nesse momento, pela fé. Às vezes Deus vai falar para você fazer uma coisa que você fala assim: mas se eu fizer isso, como é que vai ser? Será que Deus quer que eu faça isso? Eu me lembro que quando começou esse negócio aí das igrejas, eu falei assim: Deus, eu vou fazer culto, eu vim para aqui.
eu ficava, vinha alguém, vinha outro, mas eu estou aqui. Em nenhum tempo dessa pandemia, não fechamos a igreja, porque nós estamos numa cidade que permitia isso. 50 pessoas vão fazer o culto, e sempre fazendo o culto. Mas naquele momento, muita gente falava, você não vai fazer o culto? Fecha a igreja, faz isso, fala para o povo não vir. Não, vamos fazer. Está na lei? Vamos fazer. Então a gente não pode ter medo. Por exemplo, eu posso ser do grupo de risco, mas se Deus mandar, vai lá, eu vou, entendeu? Essa é a fé que às vezes as pessoas não têm, porque fica com medo. Não, eu sou do grupo de risco, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Pela fé, Noé fez muita coisa que parecia loucura, irmãos. E Deus, Ele quer que eu e você confiemos somente nele. Agora, ninguém mais está aí dizendo, eu tenho meus recursos, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque está tudo na incerteza. Qual certeza que a gente tem? A única que eu tenho é que Deus vai cuidar de mim. Amém? Posso ouvir um amém? É só isso, gente. É que Deus vai cuidar de mim. É que Deus tem uma aliança, Deus fez. Veja bem que quando Noé entra na arca, hoje isso me chamou a atenção, que a Bíblia diz que quando Noé, ao entrar na arca, antes de entrar na arca, Deus fala assim, farei contigo uma aliança. E a aliança só é feita, só é realmente concretizada quando Noé sai da arca. E a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é o quê? Um altar. E lá quando ele faz esse altar para Deus, depois Deus fala assim, estabeleço contigo a minha aliança. A nossa aliança hoje foi estabelecida com Jesus. No momento em que eu falei, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, a aliança foi fechada comigo. Eu tenho uma aliança com Jesus. Nós temos como igreja uma aliança com Jesus. E essa aliança, confiado nessa aliança, é que Deus vai nos guardar, vai nos ajudar, nós vamos passar por essa situação e vamos sair do outro lado em Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Outra coisa que eu acho muito interessante é que você não pode ficar no meio da pandemia questionando Deus. Ah, Deus, por que o Senhor está deixando acontecer isso? Por que isso? Por que aquilo? Não, Noé não falou assim, Deus, para que você quer que eu faça essa arca? Não chove aqui, nunca choveu, para que você quer que eu faça uma arca tão grande dessa? Não, ele simplesmente obedeceu. Obedeceu. O que vai fazer diferença é você obedecer a Deus agora. Se antes você já obedecia, continue obedecendo agora. E depois, e depois, e depois. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção, que eu quero colocar nessa noite, é o terceiro ponto. Como viver dentro da arca. Você já imaginou aqueles bichos todos lá dentro da arca? Claro que tinha um compartimento só dos bichos, né? Eu acho que Noé deve ter ficado lá no terceiro compartimento. Na cobertura da arca. Mas o que tem acontecido nessa pandemia, quem tem ficado só em casa? Os primeiros dias deve ter sido estranho, a pessoa, não, daqui a pouco isso vai passar, a gente vai ficar aqui. Mas foram se passando, passou um mês, passou 2, já vai para o terceiro mês, né? Porque o negócio começou lá pelo dia 20 de março, abril um mês, maio 2, junho já vai fazer 3 meses. E aí, quantas coisas começaram a acontecer dentro de casa que a gente não sabe com as famílias? Espancamento de criança, espancamento de mulheres,
coisas ruins, coisas boas também começaram a acontecer. Então, Noé, ele ficou ali, irmãos, 1 ano dentro da arca. E não podia sair. Não dava para fugir, não dava para botar uma máscara e ir lá fora e voltar. Não dava para ir no supermercado. Ah, o shopping vai abrir hoje, eu vou. Não tinha isso. Ele estava dentro da arca. 1 ano. Entende? Então, ficar dentro de casa é um desafio, não é? Você já viu como é que você passa um dia, 2, 3, daqui a pouco você fala assim, nossa, estou cansado de ficar dentro dessa casa, quero fazer alguma coisa. Aí você começa a inventar. Eu acho que Noé também inventou, não, eu vou arrumar aqui hoje os bichos. Vou fazer um lugar aqui só para botar a sujeira dos bichos. Hoje eu vou arrumar as gavetas que a gente trouxe lá das coisas. Vamos arrumar essa arca. Não é assim que a pessoa, quando ficou em casa, começou a fazer as coisas. Lá em casa foi assim. Minha esposa arrumou o guarda-roupa, minha esposa arrumou as louças, comprou um armário para botar as coisas. Eu sei que foi uma tal de arrumação. E a comilança? Hoje eu vou fazer um bolo, vou fazer uma torta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Por quê? Nós fomos chamados para produzir, gente. Nós fomos chamados para encher a terra. Não foi isso que Deus fala com Noé depois, quando faz a aliança de novo? Multiplicar, encher a terra. Então nós fomos chamados para isso. Quando a gente fica parado, é como se a gente tivesse que, nossa, eu não posso me mover, vem a ansiedade, vem o pânico, vem a opção de coisa ruim, né? Então ficar dentro de casa foi um desafio, ficar dentro da arca foi um desafio, ficar dentro de casa está sendo um desafio. Mas ficar dentro da arca com Deus é diferente. Ficar dentro de casa com Deus, buscar o Senhor. Eu duvido, muita gente deixou, talvez, falou assim, não, eu vou orar mais. A gente fez relógio de oração, né? Grupo lá da igreja, vamos orar, vamos fazer oração, relógio de oração, 24 horas, todo mundo orando e clamando. Falar nisso, nós temos que fazer outro. Amém. Né? Começar amanhã, vai ele estar falando. Então, viver dentro da arca é um desafio, ficar dentro de casa é um desafio. Agora, Noé, ele tinha esperança que aquilo ia passar. E isso não pode faltar na nossa vida. Vai passar. Vai passar. A gente precisa acreditar nisso. Gênesis capítulo 8, versos 6 a 14 diz assim: passando os 40 dias, Noé abriu a janela que ficava da arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Então ele tinha esperança. Olha, nós vamos sair aqui de dentro dessa arca um dia. Nós esperamos. Aí Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés sobre as águas. Ainda cobriu toda a superfície da terra, por isso voltou para a arca, a Noé. E ele entendeu, e ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou, olha de novo, esperou 7 dias e voltou novamente e soltou novamente a pomba. E quando voltou, ao entardecer, a pomba trouxe no seu bico uma folhinha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Amém? Esperança, irmãos. Não perca a esperança por causa disso ou daquilo. Deus está com você. Vai passar. Espera isso. Deus vai mudar a nossa história. Amém? Precisamos ter isso dentro do nosso coração. Isso aqui não é para sempre. É um tempo.
O dilúvio também não foi para sempre. Eles não ficaram o tempo todo dentro da arca. Eles tinham esperança. Noé esperava. No verso 12 do capítulo 6 diz assim: esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. E no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Você viu que é uma graduação? Que não foi logo abrindo a arca e saindo? A mesma coisa é a pandemia. Deus vai diminuindo, Deus vai tratando com cada um devagar, até chegar um momento que isso vai passar. Em nome de Jesus. É assim que a gente crê. No verso 13 diz assim, é interessante que quando Deus manda Noé entrar na arca, ele tinha 600 anos. E quando Deus abre a arca, ele tem 601 anos. Um ano, irmãos, durou o trem do dilúvio. Choveu 40 dias, mas as águas ficaram ali. E eles não podiam sair de dentro da arca. Então, Noé estava com esperança que aquela crise ia passar. Eu e você precisamos ter isso no nosso coração. Cada vez que Noé soltou uma ave, ele acreditava, ela vai voltar e eu vou poder abrir essa arca. Mas ele não podia abrir a arca. Quem ia abrir era Deus. Depois que ele entrou, quem fechou? Foi Deus. Amém? Então vai passar quando Deus disser assim: passa. Bateu um martelo. A gente precisa acreditar que Deus está sob controle dessas coisas todas. Hoje a gente estava orando aqui de manhã e Deus trouxe um texto no meu coração. Sabe o que Deus fez com Nabucodonosor? Quando ele chegou diante daquele jardim suspenso da Babilônia, ele falou assim: contempla o que você fez. O homem estava assim, né? A tecnologia, agora a globalização, chegamos nisso. As fronteiras fecharam. Europa. Gente, países ricos. Cadê? Aí sabe o que Deus fez com Nabucodonosor? Enquanto ele está lá se gloriando, aí Deus falou assim: não, você vai virar um bicho, vai ficar doido. Alguém acha que ele perdeu a saúde mental, ficou louco, ficou igual um bicho. Diz que ele ficou 7 anos assim, até que ele entendesse que os céus governam, que os céus reinam. Nós precisamos entender, pode ser comunismo, pode ser isso, aquilo, o céu reina. O céu reina. Nabucodonosor, ele teve que entender, e o juízo dele só voltou quando ele entendeu que os céus governam, que Deus governa toda coisa. Se você achar, mas minha esposa sempre falava uma coisa para mim e eu guardo no coração: as pérolas da Marlene. Ela dizia assim para mim: Mauri, o dia que eu acreditar que o homem tem poder sobre minha vida, eu paro de servir Deus. Amém por isso. Amém. Porque essa mulher, ela foi perseguida muito no trabalho público. E ela fala assim: Mauri, eu acredito que Deus está sobre essa situação. E ela falava assim para mim: o dia que eu acreditar que o homem tem poder sobre minha vida, eu paro de servir a Deus. Entende, gente? Essa fé para mim eu vou levar. É a pérola da Marlene que eu falo. Entende? Então, Deus falou para Nabucodonosor: até que você entenda que os céus governam.
Está com crise? Está com dificuldade? Acredita que o céu governa a sua vida. E Deus vai te dar vitória. Amém, Yara? Glória a Deus. Aleluia. Agora, tinha um outro desafio, que era sair de dentro da arca. Porque agora que as pessoas estão voltando, porque nós somos assim, nós somos seres que nos adaptamos a qualquer situação, e dependendo do que a gente se fica adaptado, a gente se acomoda, né? Agora tem que voltar, tem que sair da arca, tem que sair da quarentena devagarzinho, o shopping vai abrir das 10 às 6, as coisas vão... Aí as pessoas não sabem se adaptar, tem dificuldade de sair de uma situação para outra situação. Sair da arca também era difícil, não era uma coisa fácil. 1 ano ali dentro, se acostumou com o barulho do leão. Os pássaros estão cantando, tinha um casal de cada pássaro, já pensou? De manhã você acordar com aqueles pássaros dentro da arca, subindo, maravilhoso. As pessoas foram se acostumando, Noé se acostumou, a esposa, os filhos, tudo. Mas ele queria sair, é tanto que ele abriu lá os negócios, mas sair de dentro da arca era uma situação também difícil. Olha como diz a Bíblia. Gênesis 8, 15 a 18 diz assim: então Deus disse a Noé, saia da arca. Deus mandou, saia da arca, você e sua mulher e seus filhos. Aí ele já tinha mandado a pomba, gente, vê lá. E ainda estava lá, só abriu a cobertura da arca e ficou lá, esperando Deus mandar, né? Então Deus disse, saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Faça que saiam também todos os animais que estão com você. As aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra. Sejam férteis e se multiplicam. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres dele. Uma pessoa que tinha passado o ano inteiro dentro da arca, agora não queria mais sair dela, será? Não, eu creio que ele queria sair, mas ele teve que romper com aquele comodismo. E esperou Deus dizer, saia da arca. Então, Noé, ele podia até ter medo. O que eu vou encontrar agora? Eu acho que ele teve medo. Por mais que ele queria sair, falou assim, o que eu vou encontrar depois de 1 ano? Cadáveres no meio de lá, caveiras, aquelas coisas todas, porque as pessoas morreram, era um cemitério, estava ali. Como é que estava a terra naquele momento? Ele teve que enfrentar isso. E nós também precisamos enfrentar nossos medos. Todos nós temos medo. O medo é uma emoção, faz parte das emoções básicas na nossa vida. Mas nós precisamos romper porque Deus está mandando sair. Amém? Nós precisamos sair. E é interessante que Noé, ele queria sair direcionado por quem? Pelo Espírito Santo. Primeiro ele mandou um corvo. O corvo não simboliza, não é uma coisa muito boa, era um animal o quê? Impuro, né? A Bíblia considera o corvo como impuro. Por isso que Elias não quis comer quando o corvo trouxe a comida. Mas Deus falou, come, né? Então, o corvo foi a primeira coisa. Depois ele mandou a pomba. A pomba simboliza quem? Espírito Santo. Ele queria uma direção, mas não era mais do corvo. Era do Espírito Santo. E a pombinha vai e volta de novo. E ele, não, fica aqui. Né? E depois ele manda de novo. Então nós precisamos dar o nosso passo, o quê? Com o Espírito Santo. É Ele que dirige nossas vidas. É Ele que vai nos ajudar a sair dessa situação. E quando você sair, será que você vai ser igual Noé? Noé, quando ele saiu, a primeira coisa que ele faz é o quê? Um altar.
Olha só o que diz lá em Gênesis capítulo 8, verso 19 e 22. E com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente o chão, e todas as aves, tudo que se move, Noé sai. Ele sai e ele vai construir o quê? Um altar. Olha só como diz o verso 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-se como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente incitado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Amém? A terra ficou maldita por causa de quem? Primeiro, por causa de Adão. Depois, por causa do sangue de Caim derramado. Não foi? E agora Deus fala, porque alguém faz um altar. Faz toda a diferença, irmãos. Aonde você está, tem altar? Tem altar na sua casa? Tem altar no seu coração? Tem altar no meio disso tudo que você está passando? Um altar onde ele sacrificou o quê? O melhor, o puro. Um holocausto que ele ofereceu foi coisa boa. E por último, eu quero terminar nossa mensagem de hoje. Deus faz uma aliança com Noé. Agora Deus confirma a aliança. Deus já fez uma aliança com a igreja, através de Jesus. Em Gênesis 9:1 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, e dizendo-lhes: seja férteis, multiplique-se e encha a terra. O verso 8 diz assim, do capítulo 9: então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Amém? Porque Noé, nós precisamos fazer o nosso altar no meio dessa pandemia toda. Precisamos estar com o nosso altar vivo para Deus. Sacrificar o melhor do nosso tempo, de passar mais tempo com a Bíblia, de passar mais tempos orando, jejuar, consagrar, clamar ao Senhor, agradecer ao Senhor. E terminando o Salmo 29, verso 10 e 11 diz assim: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. Olha que coisa linda. O dilúvio estava lá, mas Deus estava sentado acima do dilúvio. Deus está sentado acima dessa pandemia. Deus está sentado acima de tudo que está acontecendo no mundo. A Bíblia diz no Salmo 29, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo bênção e paz. Amém? É isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que a gente precisa acreditar, que Deus está soberano sobre toda essa situação. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.